Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos reunidos em torno da palavra do Senhor para juntos, mais uma vez, meditarmos no Santo Evangelho. E como é bom e como tem sido maravilhoso para nós estarmos aprendendo as doutrinas que têm cercado esse Evangelho. E no último culto nós vimos como Deus, Ele nos justifica e mesmo assim continua sendo um Deus justo. Nós vimos que Deus, Ele, para nos perdoar, Ele não deixa de ser justo para demonstrar o seu amor para conosco. Não é isso. Mas nós vimos que isso só foi possível através da cruz, onde Deus Ele propôs o seu Filho de maneira maravilhosa, onde nós vimos que Ele foi proposto como a oferta de expiação e propiciação para as nossas vidas. Então, o nosso perdão, como nós somos declarados justos, assim foi também como Jesus foi declarado legalmente culpado. Quando os nossos pecados foram colocados sobre Ele. E no culto passado, então, nós vimos que Deus, Ele não deixa de ser justo, Ele não deixa para se tornar amor. Então, quando Deus Ele perdoa o pecador, Ele não está deixando de ser justo. Pelo contrário, antes nós vemos que toda a justiça dele é saciada no sacrifício de propiciação que Cristo ofereceu ao seu Pai. Então Cristo, Ele é a nossa propiciação. Ele é a oferta que aplaca a ira de Deus. E isso é maravilhoso, pois então nós vimos que Deus, Ele continua sendo justo e amoroso ao mesmo tempo. Então, o nosso perdão não está, como nós já falamos aqui, baseado apenas no amor de Deus. Mas antes, Deus Ele continua sendo justo e justificador. E somente na cruz nós conseguimos olhar e vermos com clareza aquilo que estava sendo proposto ali. E na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao texto e vamos ver algo maravilhoso, pois nós vamos ver que no Evangelho não existe lugar para a vanglória, para o orgulho. Por isso o apóstolo Paulo agora, ele vai nos dizer, ele vai nos perguntar, assim como ele perguntou para os irmãos que estavam recebendo essa carta, visto toda a doutrina que foi exposta, ele diz: onde está a jactância? Onde está a vanglória? Onde está o orgulho do homem? Quando ele é colocado diante do Evangelho. Veja, a lei ainda deixa margem para que o homem se vanglorie, pois a lei está relacionada com fazer. O Evangelho, pelo contrário, ele nos mostra aquilo que já foi feito. Então o Evangelho, ele exclui a vanglória do homem. O homem, ele não consegue não se ofender com o Evangelho. O Evangelho, a base dele não é naquilo que fazemos, ou naquilo que podemos fazer. Não.
O Evangelho está relacionado com aquilo que já foi feito. E então aqui a pergunta do apóstolo Paulo é maravilhosa. E ele então aponta para aquilo que já foi feito. Pois, como nós falamos, quando nós olhamos todas as doutrinas que nós estamos meditando nesses últimos cultos, vai culminar justamente nisso, na pergunta mais óbvia e lógica do Evangelho. O Evangelho não deixa espaço para que o homem se glorie. Simples assim. Então vamos mais uma vez à leitura do texto e nos apegar nessa noite à parte a qual nos está sendo proposta. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 31. E vamos à leitura do texto. O texto diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amados, a parte a qual nós vamos nos apegar, como nós falamos, tendo em vista tudo aquilo que nós já olhamos atrás, tendo em vista que Deus, Ele propôs uma oferta para si, no sentido de apaziguar a sua ira, então aqui está o Evangelho. O Evangelho então é aquilo o que outra pessoa fez. Sendo assim, é aquilo que Cristo fez. E o Evangelho, por isso ele é uma notícia. O Evangelho, ele é uma notícia daquilo que já foi feito. E quando nós olhamos isso, nós conseguimos então entender o que o apóstolo Paulo vai falar agora. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, ele vai nos fazer uma pergunta: onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, a lei, ela nos mostra que nós devemos realizar coisas. A lei nos mostra que não conseguimos fazer tais coisas perfeitamente. Agora, o Evangelho, pelo contrário,
nos mostra aquilo que já foi feito perfeitamente em nosso favor. Então não há lugar para a vanglória, não há lugar para a jactância, não há lugar para o ego humano, não há lugar para que as pessoas se vangloriem. Então hoje, nessa noite, aqui vai ser praticamente quase o final do capítulo 3, antes de nós passarmos para o capítulo 4. Então nós temos que olhar para o que Paulo está nos dizendo sobre a jactância, sobre a vanglória, sobre o homem se vangloriar em coisas. Amados, depois de termos visto como Deus realiza a nossa salvação, isto é, como agora somos declarados justos diante dele, e somos colocados diante do Santo Evangelho, diante do poder de Deus para salvar o pecador, e vemos como ele esmaga todo e qualquer sentimento de orgulho humano. O apóstolo Paulo nos coloca então diante da pergunta: onde está logo a jactância? Ou seja, onde está a vanglória? Ou seja, onde está o orgulho e a soberba do pecador diante desse maravilhoso evangelho que foi apresentado, diante dessas doutrinas maravilhosas e gloriosas que ele expôs até agora? Onde está, ó pecador, a sua soberba? Onde está, ó pecador, a sua vanglória, o seu orgulho diante desse evangelho maravilhoso e glorioso de Deus? O ponto que o apóstolo Paulo elabora no capítulo 2 e versículo 17, onde nós já vimos, reaparece, visto que os judeus e os gentios estão igualmente sobre a ira por causa do seu pecado, e visto que a lei de Deus não desculpa nem salva os judeus, mas ao invés disso revela a condenação deles, e visto que o evangelho expõe com clareza, com nitidez, a injustiça de uma pessoa, enquanto ele revela a justiça perfeita de Deus, ninguém, nem mesmo um judeu, tem base para a jactância. Isto é, nem mesmo o judeu tem base para se vangloriar. O que significa então, para nós termos uma profundidade maior, a palavra jactância na Bíblia? O significado da jactância é a ação ou o hábito de se gabar, de se vangloriar de suas próprias qualidades. Falar com jactância, falsa valentia e coragem, conduta de quem faz alarde de uma coragem ou valentia que não possui. A etimologia, origem da palavra jactância, vem do latim jactantia, e nós vimos então que a jactância nada mais é do que a ação e o hábito de se gabar, de se vangloriar das suas próprias qualidades, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas antes disso, o que quer dizer jactanciosos? Pois o apóstolo Paulo ele vai nos colocar diante disso. O significado de jactancioso é o adjetivo que ostenta suas qualidades ou feitos, que expressa arrogância ou possui uma opinião muito elevada sobre si mesmo, vaidoso ou orgulhoso,
Substantivo masculino, indivíduo que gosta de demonstrar coragem ou contar bravatas, fanfarrão. Visto agora a definição de jactância, de o que é uma pessoa jactanciosa, nós podemos então agora nos aprofundar um pouco mais no que o apóstolo Paulo está falando, pois isso é importante para nós. Examinemos agora as verdades que ele diz. A primeira é a seguinte: que o plano divino da salvação mediante o sangue de Cristo não dá lugar a jactância alguma. Quando nós olhamos para o que Cristo fez, e nós somos colocados então diante desse evangelho, não sobra lugar nenhum sequer para que o homem se vanglorie. E é o que afirma os versículos 27 e 28. Onde está a jactância? É o que Paulo diz. Ele nos afirma que é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Pois nós julgamos, ou se vocês preferirem, portanto, nós concluímos, como diz a versão Almeida, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Que quer dizer, com a pergunta o apóstolo, onde está a jactância? A palavra traduzida aqui por jactância é uma das preferidas do apóstolo Paulo. Vê-se constantemente em seus escritos, e é, por certo, uma de suas grandes palavras, porque a jactância era uma das suas maiores dificuldades antes da sua conversão. De fato, eu penso que podemos aventurar-nos a dizer que isso o prejudicou um pouco, mesmo depois da sua conversão. Por isso, menciona com tanta frequência a jactância. Porém, nem sempre vocês verão essa palavra traduzida por jactância. Jactar-se, em algumas versões, aparecerá. Muitas das vezes, talvez na maioria das vezes, a mesma palavra jactância é traduzida por glória ou gloriar-se. Vejam, por exemplo, a grande declaração do fim do capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, aonde o apóstolo Paulo nos escreve. Ele diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isto é, o que realmente equivale a isto: aquele que se jacta, jacta-se no Senhor. É o que Paulo argumenta dirigindo-se aos coríntios. Bem, diz ele, para que ninguém se glorie em sua presença. Amados, veja como isso é habitual nos escritos de Paulo, falar sobre o orgulho humano, falar como as pessoas gostam de se gloriar. E isso é muito importante porque o evangelho exclui o orgulho humano. Não somente exclui, mas esmaga ele. Não somente esmaga o orgulho humano, mas ele também aniquila o orgulho humano. Por isso, quando o pecador é colocado diante do evangelho, ele sente então essa grande ofensa, pois ele se vê de maneira a qual não pode ajudar em nada em sua salvação. O evangelho nos mostra que há uma salvação e não um meio de salvação. Mas o evangelho então mostra ao pecador que tudo que ele pode fazer nada mais é do que descansar. E isso é algo terrível. É algo terrível para aquele que não nasceu de novo.
Pois o que não nasce de novo e não ouve o Evangelho, logo dilui o Evangelho em outra coisa. E assim ele pode querer ajudar Deus o salvar. Ele não se aquieta, ele não se sossega, ele não consegue olhar para Cristo e ver Cristo como um Salvador suficiente. Antes, ele vê, ele olha para a obra que foi feita e diz: está faltando algo, está faltando algo, está faltando algo, o que será que eu posso fazer para ajudar Deus me salvar? Então o orgulho logo aparece, e isso o coloca em inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo introduz essa palavra porque ele sabia que essa era a dificuldade essencial com relação aos judeus, como fora com relação a si próprio. Ele a introduz no capítulo 2 e versículo 17: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus. O judeu dizia: eu pertenço ao povo de Deus, Deus é o meu Deus. Ele se jactava nesse sentido, ele se jactava da lei, ele se jactava da circuncisão, ele estava sempre se jactando e se exaltando e desprezando os gentios, aqueles cães sem raça, jactância, fanfarronice. E se houve um homem que alguma vez fez isso com perfeição, foi Saulo de Tarso, antes da sua conversão. Como já falamos no início da nossa série da carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, e verão isso com toda a clareza: circuncidado ao 8º dia da sua linhagem, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus. A coisa aparece em quase cada palavra. Ele sabia a lista muito bem, tinha pensado nisso com tanta frequência, tinha o repetido tantas e tantas vezes. Ali estava ele, um fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, melhor do que a maioria dos demais, com melhor entendimento, sendo mais excelente do que todos os meus contemporâneos. Esse era o apóstolo Paulo, que amava se gloriar, como diz ele aos Gálatas, jactância, gabando-se da sua nacionalidade, do seu entendimento, da sua religiosidade, da sua moralidade, sempre com ostentação e orgulho, e desprezando os outros. Então agora nos deparamos com o Evangelho. Sim, imagine esse homem que gostava de se gloriar, de se orgulhar, de se jactar, agora ele sendo colocado diante do Evangelho. É por isso que depois que ele se converteu, tudo que ele poderia dizer é que considerava todas essas coisas como esterco. Ele perdia tudo isso para ganhar Cristo. É por isso então que ele diz que agora a única coisa que ele pode se gloriar é na cruz de Cristo. Por isso que agora ele diz que não há glória nenhuma senão Jesus Cristo e este crucificado. Veja que maravilha, o homem quando é posto diante do Evangelho. Nós agora temos então a versão correta do que é o Evangelho e do que é a lei. A lei nos abre espaço para que o homem se glorie. Já o Evangelho, não. Nós podemos ver isso no que acabamos de falar. Nós podemos ver isso nos relatos de Paulo,
nós vemos que cada relato consta a jactância no seu potencial. E é interessante que isso, quando antes da sua conversão, era visto como qualidade. Veja, nós podemos nos orgulhar dos nossos pecados, nós podemos nos orgulhar. O orgulho é algo terrível, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, amados. Mas como eu falei, o homem pecador, ainda que ele seja moralista, ainda que ele seja um religioso, quando ele for colocado diante do Evangelho, tudo isso virará pó, tudo isso se tornará para ele algo de escárnio. Ele considerará tudo isso como esterco para ganhar Cristo. Então agora, como nós falamos, nos deparamos com o Evangelho. Amados, o Evangelho é aquilo que Cristo fez, não aquilo que podemos fazer. O Evangelho é uma notícia para nós, é uma notícia para nós maravilhosa, pois o Evangelho aniquila o ego do pecador. Veja o ego de Paulo sendo esmagado, veja o ego de Paulo sendo aniquilado. Veja, amados, como Cristo fez isso conosco. Veja que hoje nós temos isso em nossas vidas também. Mas voltemos a olhar para o Evangelho. Veja qual o peso esmagador, qual é a glória do Evangelho em esmagar o ego do pecador, exterminar ele por completo. E não poderia ser diferente, amados, visto que o orgulho humano é algo terrível. O orgulho é a grande satisfação com o próprio mérito, é o excesso de amor próprio, ou seja, é um sentimento egoísta. Não somente, amados, na época do apóstolo Paulo, o orgulho imperava, mas também na nossa geração, na nossa época, pois esse é um dos pecados mais terríveis que existe, pois facilmente é confundido com a humildade, pois muitas das vezes o orgulho, imita a humildade, porém isso é apenas uma máscara para ele. O orgulho nos leva a nos gabar dos nossos pecados mais terríveis, e o orgulho costuma usar a humildade como máscara. Por isso muitas das vezes nós nunca nos achamos orgulhosos. Por isso que muitas das vezes, quando falamos das nossas qualidades, nada mais é do que o orgulho falando mais alto com uma máscara de humildade. Mas não devemos permitir que isso passe desapercebido, pois o orgulho é um dos pecados mais terríveis. Como falei, o pecado do orgulho nunca foi tão cultuado como em nossa geração. Como mencionei, o orgulho imita a humildade, e as pessoas são sutilmente enganadas por ele. Veja como as pessoas se orgulham de seus pecados através do pecado do orgulho. Como diz C.S. Lewis, o orgulho é a galinha onde os outros pecados são chocados. E é impressionante, amados, como isso é comum na vida das pessoas. Veja, e os que se orgulham de cada aspecto de suas vidas de maneira pecaminosa, contudo, com um ar de humildade, pois lembre-se, o orgulho usa a máscara da humildade. Veja, o orgulho é sempre impulsionado pelo desejo de ser honrado pelos homens, com posições e títulos. Por isso ele é ao mesmo tempo o pecado do vencedor e a inveja do perdedor, mas contudo
ainda assim é o mesmo pecado usando máscaras diferentes. O orgulho. Olhemos como isso é importante para nós, pois ao detectarmos como o orgulho age, ver com clareza como o orgulho age, podemos então ver também com clareza como o Evangelho exclui por completo o orgulho humano. Como falei, o orgulho é grandemente cultuado em nossa geração. Veja como sutilmente ele age na vida das pessoas, ao ponto de terem orgulho de seu próprio orgulho, ainda que ele esteja de máscara. Como vimos, ele gosta de fazer o jogo da imitação, o orgulho. Por exemplo, somos ágeis para ver os pecados das pessoas ao nosso redor. Conseguimos ver com clareza cada defeito das pessoas e ficamos horrorizados com os nossos pecados sendo cometidos por elas. E quase na mesma velocidade, ou ainda mais rápido, podemos ver as nossas supostas qualidades. Mas somos tardios e indiferentes para os nossos próprios pecados e imperfeições. Podemos ver isso quando perguntamos às pessoas quais são os seus defeitos. Elas irão dizer: eu sou muito perfeccionista. Outros irão dizer: eu sou muito pontual. Ou outros irão dizer: sou muito comprometido. Você vê, amados, que as pessoas falam dos seus defeitos, não como defeitos, mas na verdade como qualidades disfarçadas de defeito. As pessoas dizem: o meu defeito é ser perfeccionista, o meu defeito é ser muito pontual. Veja, isso soa mais como um elogio do que um defeito. Então é assim que o orgulho age nas nossas vidas. Não conseguimos ver os nossos pecados com o mesmo horror que vemos os pecados das outras pessoas. E quando nós fazemos essas perguntas, as pessoas são hábeis a dizer os defeitos das outras, são hábeis em dizer sobre os seus próprios qualidades, mas tardios em falar sobre os seus próprios defeitos. E é assim que o orgulho age, é assim que a soberba flui. Quando nós falamos das nossas qualidades, quando nós falamos dos nossos defeitos, disfarçadas de qualidades, assim podemos ver o orgulho agindo, se nem sequer que eles vejam. Por isso o orgulho é sempre impulsionado, amados, pelo desejo de ser honrado pelos homens, composições e títulos. A posição de melhor entre os demais pecadores e o título de suposta moralidade, comprometido, pontual e perfeccionista. Veja, aqui está então a recompensa daqueles que sutilmente usam a máscara da humildade para falarem do seu orgulho. Amados, por isso o orgulho sempre significa inimizade. Inimizade não só entre as pessoas, mas inimizade contra o próprio Deus. Sim, contra o próprio Deus. E por isso que as pessoas nunca se julgam orgulhosas. O orgulho está lá, mas elas não percebem. Por isso o orgulho é como o monóxido de carbono dos pecados, pois ele te mata de forma silenciosa e lentamente, sem você saber. Por isso que o Evangelho mata o nosso orgulho.
e aniquila ele por completo. Aniquila o nosso orgulho da religiosidade e da vanglória. Isso é, ele exclui, ele elimina, ele esmaga o nosso ego. Por isso, quando nós lemos, onde pois a jactância foi de toda excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amados, esse texto, ele é maravilhoso. Esse texto nos faz então agora olharmos para algo maravilhoso. Pois o apóstolo Paulo, agora que ele trata do nosso orgulho, agora que ele trata dos nossos méritos, agora que ele nos trata, ele nos mostra, ele nos revela que o nosso ego, a nossa vanglória, tudo aquilo que está ligada com a natureza humana é excluída. Por qual lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Isso é, nem mesmo a nossa fé nós podemos nos gloriar. Nós não somos salvos porque nós cremos. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. E a nossa fé já é um dom do próprio Deus. Veja, o Evangelho é tudo aquilo que foi feito por nós. E aqui nós estamos então diante desse texto. Porque ele está dizendo que o homem é justificado, isso é, o homem é salvo pela fé, mas nem nessa fé ele pode se gloriar, como nós já tratamos aqui em outros cultos. Mas agora Paulo está nos dizendo isso. O Evangelho, amados, é maravilhoso, pois não deixa espaço para nós nos gloriarmos. Não abre uma janela para os nossos méritos, não nos deixa espaço para nos gabar, para nos vangloriar. É por isso que o Evangelho é pregado, pois ele é uma notícia, ele é uma notícia daquilo que o outro fez, ele é uma notícia daquilo que o outro fez em nosso lugar, em nosso favor. Você vê, não há lugar para a vanglória, e não há lugar para o nosso ego, porque quando nós pregamos que aquilo já foi feito, já foi realizado, não nos sobra espaço para nos gloriarmos, a não sermos gloriarmos na cruz de Cristo, a não sermos, como Paulo diz, se gloriar no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, o pecador. Então, o Evangelho é uma notícia feita, realizada, concluída, consumada, não é algo que está em aberto. Como nós falamos, o Evangelho nos fala de uma obra objetiva e não de uma obra subjetiva. O Evangelho não é isso. Por isso que ele é uma notícia e não uma sugestão apenas. É por isso, amados, que ele nos ofende. É por isso que o Evangelho ofende o judeu. É por isso que o Evangelho ofende o gentil, o grego. Amados, veja como isso é maravilhoso. O Evangelho é uma ofensa aos homens, ofende o nosso ego, o nosso eu,
Veja Paulo antes da sua conversão, e veja Paulo depois da sua conversão. Antes ele se gloriava em si mesmo, ele se gloriava na sua nacionalidade, ele se vangloriava na lei, ele se gloriava em ser o povo de Deus, ele se gloriava de ser hebreus de hebreus, ele se gloriava em ser instruído aos pés de Gamaliel, ele se gloriava em tantas coisas. Mas depois da sua conversão, tudo isso mudou. Agora ele se gloria na cruz de Cristo, agora ele se gloria na obra de Cristo, agora ele se gloria naquilo que Cristo fez, e isto é o Evangelho. Veja que diferença, pois Paulo vai dizer que ele se gloria na obra consumada de Cristo. Paulo antes, ele era um fariseu, ele fazia as coisas, ele se gloriava na lei, ele excedia muitos da sua idade. Veja, ele era um religioso, ele se gloriava na sua religiosidade. Paulo se gloriava no seu modo de vida, no que ele tinha que fazer. Veja, a lei dizia para Paulo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porém, agora no Evangelho não há espaço para isso. Então tudo que resta para Paulo é se gloriar na cruz de Cristo, assim como nós. Veja a religião de Paulo. Veja, ele observava a lei. E infelizmente, na nossa geração, há alguns que acham que conseguem observar a lei. A lei não foi dada para nos salvar, a lei não foi dada para nos regenerar. Pelo contrário, olhe para Paulo, hebreu de hebreu. Olhe para Paulo, o fariseu. Quando ele foi posto diante do Evangelho, quando ele compreendeu o Evangelho, ele abandonou todas essas coisas para ganhar Cristo. Veja como isso é maravilhoso. Olha o que ele diz, que não detinha do que não tinha do que se gloriar senão da cruz de Cristo agora. Por isso que a lei nos diz o que temos que fazer. Já o Evangelho nos diz o que já foi feito. Aqui está a diferença crucial do Evangelho para a lei. Por isso nós devemos pregar a lei e o Evangelho. Por isso nós devemos colocar o homem diante da lei de Deus, para que ele saiba, para que toda boca fique fechada, para que todo mundo seja condenado, para que ele possa então agora compreender a absolvição do Evangelho, para que ele possa entender agora a boa notícia do Evangelho. Se ele não entender a má notícia, ele nunca vai compreender a boa notícia. Por isso que a lei nos diz, amados, o que temos que fazer. É nisso que consiste a lei, não o que podemos fazer, mas naquilo que nós não conseguimos. Quando Deus ele diz que o homem deveria fazer, ele não estava dando sugestões para o homem. Pelo contrário, ele estava dizendo que deveria ser feito completamente, cumprir os 10 mandamentos. Porém, quando nós olhamos para a vida do jovem rico, nós percebemos que isso é impossível. Quando nós vemos o fariseu Paulo falando sobre a lei, depois que encontrou o Evangelho, ele entendeu que a lei nos foi dada para aumentar a nossa culpa, para aumentar a ira de Deus sobre nós. O Evangelho já não nos fala naquilo que temos que fazer, mas o Evangelho agora aponta para aquilo que foi feito. É uma notícia, é algo que já aconteceu, amados. Por isso devemos entender tudo o que está e o que a cruz representa.
Por isso que devemos olhar para as doutrinas que ali estão. Por isso devemos reconhecer todas as doutrinas que estão ali na cruz. Por isso que devemos falar como Paulo falou, devemos pregar toda a verdade de Deus. E então, quando nós olharmos para a cruz e entendermos tudo aquilo que ela representa, devemos nos curvar diante dela e vermos a sua glória, a glória de cada doutrina que flui dela, de cada bênção alcançada pelo nosso Senhor ao nosso favor. É por isso que não podemos adulterar o Evangelho, é por isso que não podemos diluí-lo com nada, é por isso que não podemos misturar o Evangelho com o humanismo secular, é por isso que não podemos misturar o Evangelho com coisas, por isso que nós não podemos diluí-lo. Mas o que temos que fazer, o que temos que ter em mente, o que temos que nos apegar, amados, é a suficiência do Evangelho, é a sua eficácia, é a sua glória, é tudo aquilo que ele de fato representa. É por isso que nós pregamos o Evangelho de Deus, porque é a notícia de que algo foi feito. Melhor dizendo, é a notícia daquilo que Deus realizou em Cristo por nós. Isso é o Evangelho. Por isso nós não somos salvos pela lei. A lei só nos condena. A lei não foi dada para nos salvar. Por isso que ninguém pode se apegar à lei, porque a lei abre espaço para o orgulho, porque a lei revela que nós somos imperfeitos, porque a lei revela o perfeito caráter de Deus. Em contrapartida, a lei nos condena. O Evangelho nos absorve. A lei mostra que não há nenhum justo. O Evangelho mostra que o justo é o nosso justificador. Por isso nós então olhamos para Cristo e descansamos naquilo que Ele fez. Amados, como é importante para nós sabermos essas coisas, essas verdades. Pois, quando nós falamos agora que a salvação, isso é, nós somos justificados pela fé, nós somos salvos por ela, independente das obras da lei, não há nada que possamos fazer. Por isso que agora o Evangelho não é coisas que devemos fazer, é por isso que nós não vivemos o Evangelho. O Evangelho é uma notícia, é algo que já aconteceu. É por isso que agora nós descansamos naquilo que já foi feito perfeitamente, realizado de uma vez por todas. Por isso que agora, tanto o incircunciso como o circunciso são justificados da mesma forma, pela fé. E então o apóstolo Paulo vai nos dizer: anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então veja que o Evangelho não é contra a lei, e a lei não é contra o Evangelho. Não, antes ambos caminham lado a lado. Porém, ao pregarmos a lei, mostramos aos homens que não há como eles se vangloriarem, que não há um meio pela lei a qual o homem pode ir até Deus. E ao anunciarmos o Evangelho, anunciamos que Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai. Então, amados, não devemos colocar a lei contra a graça e a graça contra a lei. Devemos antes anunciá-las de maneira igual. Devemos ter o mesmo cuidado em anunciar a lei e anunciar o Evangelho, para que ao anunciar a lei, toda boca fique fechada, que todo joelho e toda boca, todo joelho se dobre e toda boca se cale, e ao anunciar o Evangelho, para que eles possam saber da absolvição que Cristo trouxe. Por isso, amados, isso é importante para nós. Por isso nós devemos ter isso em mente.
É por isso que nós temos que manter os nossos olhos fixos em Cristo. Amados, no Evangelho não há lugar para jactância. Veja, hoje nós não nos gloriamos de nada, a não ser na cruz de Cristo. E isso é importante para nós. Então, o Evangelho exclui, esmaga, aniquila qualquer vestígio de orgulho humano. Pois, como nós falamos, o orgulho gosta de imitar a humildade. O orgulho gosta de colocar a máscara da humildade. Como nós vimos na vida do apóstolo Paulo, ele falando de como ele era antes. Conseguimos ver o orgulho ali enrustido de religiosidade, de moralidade, de perfeição. Mas quando o Evangelho brilhou sobre a vida dele, ele diz que ele era o pior de todos os pecadores. É por isso que ele diz: ai de mim, que sou o pior de todos os pecadores. E que esse grito possa ocorrer ao você ouvir essa pregação, que você possa dizer isso: ai de mim, o pior de todos os pecadores. Que você consiga ver o seu orgulho mascarado de humildade, mascarado de religiosidade, mascarado de tantas outras coisas que poderíamos dizer, pois o orgulho age dessa forma, pois o orgulho, ele consegue nos enganar. É por isso que nós falamos que o orgulho é o monóxido de carbono de todos os outros pecados, pois ele nos mata lentamente, ele nos mata sem saber. É por isso que o orgulhoso é inimigo de Deus. É por isso que a pessoa que se orgulha nas suas obras, nos seus méritos, não consegue ir até Cristo e vê-lo como Salvador. É por isso que a nossa geração gosta de colocar algo mais, mas nós não. Nós olhamos para Cristo e descansamos em tudo aquilo que Ele fez, e adoramos Ele por isso. E assim como o apóstolo Paulo diz, nós conseguimos ver que o Evangelho é o poder de Deus, o glorioso Evangelho de Deus, e isso para nós é tudo, amados, isso para nós é tudo. E que nessa noite então nós podemos entender que o Evangelho não anula a lei, pelo contrário, o Evangelho nos mostra como a lei foi saciada, como a lei foi totalmente cumprida, como a lei, como a justiça de Deus foi aplacada. Por isso, mais uma vez eu repito, devemos anunciar a lei e o Evangelho juntos, sem nos esquecermos de nada, de nenhuma ameaça da lei. Porém, não devemos esquecer também nenhuma bênção que o Evangelho traz. Então assim, amados, a nossa oração no dia de hoje é justamente para isso, para que essa palavra germine no seu coração, para que o Evangelho de Cristo possa te resgatar, para que verdadeiramente você possa compreender o Evangelho. Pois mais uma vez eu quero terminar lendo o texto: pois onde há jactância foi de toda excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é então justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei, como nós vimos? Não, de maneira nenhuma. Antes, amados, confirmamos a lei, e isso nós temos feito aqui.
E sendo assim, então, nós acabamos o capítulo 3, e agora nós iremos continuar no capítulo 4, mas que para nós, hoje nessa noite, esse evangelho possa brilhar em nossos corações. Vamos orar, amados, vamos agradecer a Deus por essa porção que nos foi dada no dia de hoje.